Aí, quero nem saber, vou pular de roupa e tudo mesmo. Chega aí, vamos ler a palavra aqui hoje, porque você tá precisando e eu mais ainda. Hoje a gente vai ler e vai entender um pouco sobre os barcos da nossa vida. Para gente compreender isso daí que eu tô dizendo, vamos ler Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas o cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Em outras traduções, estamos morrendo. Jesus, então, perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados. Quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Para a gente estar compreendendo essa parte aqui agora, bom, o primeiro barco que eu quero falar aqui para vocês é o nosso coração. Vamos agora entrar na visão dos discípulos. Cara, imagina só, a gente está num mar. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de mar, muito medo de água, muito medo... Nossa, eu não consigo nem, às vezes, entrar numa piscina que possa ter 5 metros de profundidade, que eu já fico com medo já, que tem 3 metros de profundidade, que já fui em piscina olímpica, já ficava com receio. Imagina no mar tudo aberto assim, aquela multidão de água. Nossa, eu não consigo, não vai dar, eu não tenho medo de tomar banho. Não, ainda aí tô brincando, vai, calma aí. Ei. Agora vamos entrar na visão dos discípulos. Tá uma tempestade, é ondas, ficando maior do que o seu barco, ficando sei lá quantas vezes maior do que você. Aí você olha pro lado, quem tá guiando você é Jesus, Jesus tá lá, dormindo, pleno, sereno. E você tá aqui, você, meu Deus, eu vou morrer, Senhor, nos ajuda, estamos morrendo, estamos perecendo, meu Pai. Jesus tá aqui, só olha, acorda assim: não, rapaz, não enche meu saco não, rapaz. Encheu o saco, começar com palhaçada, com brincadeira, eu falando com você fica na sua, pode crer. O primeiro barco é o barco do nosso coração. Cara, Jesus tem que ser o capitão do nosso barco. Jesus tem que ser o capitão do nosso coração. Para entender um pouquinho mais, vamos agora pensar nas nossas circunstâncias da vida. Diversas vezes acontecem coisas que magoam nosso coração, acontece tempestade que ergam ondas maiores em nosso coração. Igual, às vezes um emprego que se fecha, às vezes uma namorada que nos deixa, às vezes um amigo que nos vira as costas, que nos trai a nossa confiança. Isso que você queira não, magoa nosso coração. Mas agora, quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus se torna o capitão do nosso coração, não há tempestade nenhuma que vá tirar a nossa paz. Por mais que esteja tudo turbulento, por mais que esteja tudo chacoalhando, por mais que as ondas estejam enormes, por mais que eu esteja com medo, Jesus mantém a serenidade dele, a tranquilidade dele. Porque você pode reparar, aqui na palavra diz, ondas maiores do que o barco, mas nenhuma dizia, as ondas atingiram e afundaram o barco. Não, a onda só se ergue, pode balançar, pode fazer o que for, mas não atinge o barco. Em nenhum momento fala assim, um discípulo foi atingido pela onda do mar. Não, pelo contrário, diz a onda era maior do que o barco, só que Jesus estava lá. Jesus, pelo contrário, Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que ele podia confiar no Pai. A fé dele é tão grande no Pai, no Todo-Poderoso, que ele ficou tranquilo, que ele dormiu em paz, que ele ficou plenamente tranquilinho. E Jesus estava aqui, minha fé está no Pai aqui, rapaz. Não precisa me preocupar com mais nada. Como eu falei que eu tenho medo de mar, que eu tenho medo disso, muitas vezes a gente tem medo de entregar nosso coração ao Pai. Porque às vezes a gente tem medo de querer olhar para o nosso coração, porque quando a gente olha de fato para o nosso coração, a gente vê quem nós somos. E ali se encontra muita sujeira, você encontra muita coisa feia, você encontra muita coisa que não te agrada, que você não quer viver. Mas é igual Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu cometo. Entendeu? Às vezes eu tenho medo de olhar para o meu coração, igual eu tenho medo de ver o mar. Mas entrego para Jesus e fala, Jesus, vem ser o capitão desse barco, vem ser capitão do meu coração, vem guiar o meu coração, porque em meio à tempestade eu sei que eu posso dormir, eu sei que eu posso descansar. Meu, descanse, não importa se está demais, descanse no Senhor, porque é apenas uma palavra,
é uma palavra que Jesus precisa declarar para tudo tranquilizar. Mas eu tô clamando para Jesus fazer, para Jesus já acessar esse mar, já acessar essa tempestade. Calma, tranquilidade. Às vezes Deus vai dar essa tranquilidade para que você aprenda a descansar. Você não aprende a descansar quando está tudo sereno. Você aprende a descansar de verdade quando está tudo agitado, quando está tudo bagunçado, quando está tudo... Caraca, essa zona está enorme, mas não. Minha confiança no Pai, minha confiança no Senhor. Então eu posso descansar porque eu sei que nada vai me atingir. Amém? E agora, vamos para a segunda parte. Meus irmãos, na segunda parte nós vamos falar sobre o barco do pecado. Para entender um pouquinho mais, vamos para a palavra. Vamos ler Mateus 4, do versículo 18 ao 22, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais diante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e o seguiram Jesus. Agora vamos entender um pouquinho aqui quem eram eles. Bom, Pedro, André eram pescadores profissionais, pescadores bons de fato. Eram pescadores que, imagina você crescer fazendo isso, você vai se tornar, consequentemente, um dos melhores, se não o melhor. Se você fizer todo dia a mesma coisa, é igual você na academia. Se você exercitar toda vez o mesmo músculo, você vai ficar muito forte com essa musculatura. Então, imagina só você crescer sendo pescador, você crescer na beira do mar, você crescer fazendo tudo isso, e Jesus vem e te chama: sai daí, vem comigo, que eu vou te dar uma coisa melhor. Você vai ser pescador de gente. Cara, não existe uma coisa melhor do que nós sabemos fazer do que pecar. Como nós somos bons, como nós temos a qualidade para pecar. Meus irmãos, ai, se nós somos bons também como nós pecamos, como o mundo seria diferente. É brincadeira, hein? Diz aqui também que Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Eles também eram outros dois pescadores, e junto com eles tinham seu pai. E além de só eles ser pescadores profissionais também, tinha o seu pai, tinha aquele afeto emocional também ali no barco ali com ele. Tinha aquela pessoa que o criou ele, que fez parte da vida deles de fato. Jesus também o chamam e vem, vamos comigo. Sai daí que eu tenho coisa melhor para vocês. O barco do pecado pode ser muito lindo, pode ser uma coisa maravilhosa, aparentemente. Pode aparentar ser um cruzeiro, aparentar ser um iate, um jet ski, o que for. Mas não é ali que nós devemos viver. Não é isso que Cristo tem para nós. Porque tudo que você viver dentro desse barco, dentro desse cruzeiro maravilhoso, você vai ter que viver pro resto da sua vida correndo atrás disso, porque isso não vai te trazer paz. A gente entender um pouquinho mais, vamos pensar na palavra passada. Os discípulos, Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Se você está nesse barco do pecado, pode ser a tranquilidade que for, e você não vai conseguir dormir tranquilo. Mas eu pequei, eu fiz coisa errada, e eu não consegui dormir tranquilo sim. Beleza, foi uma vez, foi duas, mas depois na terceira, na quarta, na quinta, você não consegue mais. Porque aquele barquinho chamado bebida, aquele barquinho que sai fumaça pela boca, aquele barquinho que tem 1,70 m de altura, que tem uma barbinha, tem 1,80 m, que tem um cabelo loirinho, comprido, uns olhos azuis. Se é que você me entende, meu campeão? Minha campeã, não é não? Eu sei como que é essa vida, eu também vivo aqui na carne, rapaz. Eu que não vigio não, se eu não caio. Pode parecer bonitinho, pode parecer o que for, mas não é pra você. Você sabe que não é pra você, você sabe que te afasta de Cristo não é pra você, porque você pode estar lá, pode estar tranquilidade que for, pode estar confortável que for, que isso não é pra você, você deita sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir em paz. Porque uma vez que você conheceu a presença, você sabe que ela é para você.
Até você que não conheceu completamente a presença, você que ouviu falar, você já sabe que esse barco não é para você. Mas agora vamos lá. Se Pedro, que era profissional, abandonou o que estava fazendo, imagina nós que também somos profissionais. E Pedro foi um dos maiores discípulos, é um dos maiores conhecidos discípulos de Jesus. Foi um discípulo muito conhecido. Se você fala assim, você conhece Pedro, discípulo de Jesus? Conheço. Você pode falar outros, mas fala um discípulo de Jesus. Pedro. Eu não sei, imediatamente. Pedro era semelhante conosco. Era um homem muito estourado, era um homem muito falho, era um homem que pecava, era um homem que negou a Jesus. Era um homem muito humano, muito real, como nós, assim. Por isso que muitas vezes nós nos identificamos com ele. Porque ele era um homem que falhava. Só que ele decidiu largar o seu barco. Ele decidiu largar o barco que afastava ele de Cristo. Jesus estava em pessoa quando ele estava lá. Então, ele decidiu largar sua profissão, largar do que ele fazia de melhor para seguir ao Pai. E nesse momento, meus irmãos, nós devemos largar o que nós fazemos de melhor, que é pecar. Nós devemos largar essa falha nossa. Por mais que seja muito boa, por mais que seja prazerosa, mas se te afasta do Pai, larga, meus irmãos, porque o que Deus tem preparado para você vale muito, mas muito, muito mais a pena do que ficar nesse barquinho. Primeiro momento, chame Jesus para ser seu capitão da sua vida. Segundo momento, ouça a voz do Pai e saia desse barco do pecado. Amém? Pois é, my friend. Esse daí foi o vídeo, hein? Benção, né? Eu ia colocar outra parte, só que vou deixar para o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo só para isso. Ia ficar muito grande esse vídeo aqui. Aí eu decidi deixar para a próxima parte. Fazer um vídeo só para isso. Um barco da comodidade. Se tá acomodado ou não tá. Mas é isso. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter assistido. Deus abençoe. Jesus te ama muito.